Sofre, Tarcísio, um pouco esse contexto eclesial. A igreja, ela estava se institucionalizando, né? Nós saímos daquela igreja primitiva, do período antigo, que foi se organizando, a doutrina foi se organizando até o século VI, século VII. E, na Idade Média, nós temos a institucionalização, a organização da instituição igreja. Então, começam a surgir os bispos, as dioceses, já com mais pompa e circunstância, com uma organização melhor. E a tradição é que os bispos, os cardeais, eles eram os príncipes da igreja, porque nós estamos num período de monarquia. Lembrar que nesse período também a relação entre a política do governo, né, absolutista, do rei, era alinhada com a igreja. Né? O poder temporal, o poder do rei, ele tinha que ser validado, né, pela igreja. Se o rei não tivesse a imposição das mãos, a unção pela igreja, ele não conseguia fazer o seu governo, porque ele era tido como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa, né, que não tinha Deus. Então, uma vez ungida, quem governa é Deus. Então, existia essa relação muito próxima entre a igreja e o Estado, né? Da época, um Estado absolutista. A igreja está, nessa estrutura, adquirindo bens nas cruzadas, os conventos beneditinos, cistercienses, né? Porque até este momento o que eu tenho na igreja é a vida monástica. Não existe a vida ativa enquanto vida religiosa na igreja até este momento. Então, o que nós temos são os grandes monastérios, que eram, na verdade, feudos. Eram grandes feudos. Então, São Francisco ele está recebendo a sua conversão, ele está se transformando neste contexto, e o encontro que ele tem com o Cristo de São Damião, né, pede a ele que restaure a igreja. Ele entende neste momento que a restauração era, de fato, da igrejinha onde ele estava em ruínas. E ele esmola pedras, esmola material e começa a reconstruir 1, 2, 3 igrejas ali naquela região. As pessoas, no começo, ficaram abismadas com aquele jovem que tinha posses, com aquele jovem que tinha uma vida de conforto, com aquele jovem cheio de amigos e que agora, né, enlouqueceu. Mas outros amigos dele começam a se aproximar e a também perceber a presença de Deus naquele estilo de vida. Então, quando eles começam a viver juntos, eles já começam a sofrer perseguição da própria comuna de Assis, das pessoas que governam Assis, porque não querem ver mais jovens deixando as famílias para ir morar como mendigos. Não querem ver esses jovens esmolando na cidade. Eles eram apedrejados, eles eram xingados, né? E aí o bispo, Dom Guido, né, o bispo de Assis da época, então orienta Francisco e seus companheiros a irem a Roma, pedir as bênçãos do Papa. Neste período, como a igreja estava se organizando, crescendo materialmente também, surgiram muitos movimentos de pobres que questionavam a riqueza da igreja, que questionavam, aspas, a ostentação, fechar aspas, da igreja, e foram movimentos heréticos. Então, São Francisco, quando chega em Roma, a primeira impressão da igreja local
mais um grupo de heréticos que vem questionar por que a igreja tem dinheiro, por que, né? E não é isso. Porque São Francisco, ele entende que só é possível reconstruir a igreja estando na igreja, dentro da igreja. Ele nunca se colocou em confronto com a igreja. E isso é muito forte porque, seja na regra, ou seja no seu testamento, ele orienta os frades a sempre ter respeito à igreja, os bispos e os sacerdotes. Seja um sacerdote, como ele usa, pobrezinho, porque eram aquelas pessoas de bom coração que eram ordenadas, ou sacerdote teólogo, né, de alguma família que tinha seguido uma, aspas, carreira eclesiástica, porque muitas famílias naquela época investiam na carreira eclesiástica de algum de seus filhos, né? Então, ele tem essa dificuldade, mas o Papa, né, o acolhe e dá uma permissão oral, neste primeiro momento, verbal, para que ele leve essa vida. Ele só queria viver o Evangelho. Né? Nada além disso. Ele não queria brigar com a igreja, ele não estava questionando a igreja. Ele queria viver o Evangelho. E só isso incomodava muitas pessoas dentro da própria igreja que não estavam vivendo com toda fidelidade o Evangelho. Porque todo religioso, todo sacerdote é chamado a viver o Evangelho. Viver o segmento de Cristo, a imitação de Cristo. Então, isso, a forma radical de Francisco incomodou muitas pessoas da própria igreja. Mas ele nunca, em momento algum, se colocou em confronto com a igreja. É muito bom perceber como que essas, de certa forma, querer somente viver o Evangelho, como isso acaba, essa fidelidade radical, acaba incomodando, né? Por esta sua entrega plena. É muito admirável de alguém que aí a gente já teria mais algum aspecto para desenvolver. Você já falou quanto à conversão, você já falou lá da prisão, que é uma primeira mudança. Depois, aos poucos, teria mais algum elemento que você queria destacar? O elemento fundamental da conversão de São Francisco está no encontro dele com o leproso. Então, eu já disse que na época, por questões sanitárias, era muito comum a presença de leprosos. O que se chamava de leprosário, na verdade, eram regiões afastadas, talvez à beira de um rio, uma gruta, né? Não eram leprosários, hospitais, casas de cuidado. Então, o leproso ele era considerado uma pessoa amaldiçoada, castigada por Deus pelos seus pecados, e isso já de uma tradição bíblica antiga. Então, ele próprio, no início do seu testamento, ele fala assim: eu tinha muita aversão aos leprosos, mas Deus me chamou para fazer misericórdia com eles. Então, a gente tem que lembrar um fato, que certa vez ele está cavalgando, já depois dessa prisão, ele já está num processo de conversão. E, no meio do caminho, ele encontra um leproso. Ele pega a sua bolsa de moedas, que era comum na época, e joga uma moeda ao longe para esse leproso. Mas isso não o satisfaz. Isso não alivia essa esmola que ele deu, parece que, né, ele fica inconformado, ele fica tocado, ele fica mexido e ele volta, desce do cavalo, aproxima-se desse leproso, olha esse leproso com um olhar, né, e abraça. Abraçar o leproso era uma autocondenação à morte, porque a hanseníase, chamada lepra na época, era entendida como algo extremamente contagioso. Então, ele
Se ele foi visto, as pessoas começaram a falar que ele também era leproso. Um leproso, ele é um morto social. Ele não pode mais conviver com as pessoas. Um leproso é uma pessoa que não tem mais direitos. Não tem mais direitos. Não tem dignidade alguma. Ela tem que esmolar, ela tem que anunciar que ela é leprosa, né? Aqui. Ela tem que anunciar que ela é leprosa para as pessoas se afastarem dela. Então, ela morre para a família, ela morre para a sociedade e ela morre para si. Então, é muito bonito toda essa expressão de morte, porque dali nasce uma nova vida, que é Francisco de Assis. Né? Então, o ponto alto da sua conversão é esse encontro com o leproso. Ele reconhece no leproso o Cristo crucificado. Ele reconhece no leproso o irmão. Porque se Deus criou todas as coisas, tudo foi criado por Deus, então, em tudo, nós nos irmanamos. Os primeiros companheiros e os primeiros frades tinham que enfrentar, vamos dizer assim, a si mesmo. Eu gosto muito que nos escritos de Francisco, ele usa sempre o termo vencer-se. Eu tenho que vencer os meus preconceitos para chegar perto de um leproso, para abraçá-lo, para cuidar dele. E é isso que ele foi fazer. Ele cuidava desses leprosos, ele esmolava para os leprosos. Se eles não podiam ir na cidade, eu peço comida e trago para eles. Né? E os primeiros companheiros também tiveram que seguir esse exemplo. Que grande exemplo, né, para uma sociedade como a nossa, que marginaliza tantas pessoas, né? Onde o contexto, por exemplo, das grandes cidades, cada vez mais cresce a população de rua, que se torna invisível nos grandes centros. Então, é muito bonito e aí alguém que nos inspira profundamente em muitos sentidos, como a gente vai ver. E aí, Frei Tarcísio, caminhando mais um pouquinho, quando a gente sempre tem na vida desses grandes santos alguma inspiração especial. Como você, ou melhor, quem você destacaria como alguém que inspirou profundamente São Francisco? Claro de todo o Evangelho, dessa radicalidade, de encarar a pobreza como algo também importante para a vivência da fé e que faz parte, não podemos esquecer, que os prediletos, e às vezes a gente tem medo disso, de que os prediletos de Jesus Cristo foram os marginalizados, os pobres, os excluídos. A grande inspiração dele foi a cruz de São Damião. Esse encontro com essa cruz, porque naquela época, nas igrejas, não era comum, como hoje é, a cruz sobre o altar. O que era comum era a imagem do Cristo ressuscitado vitorioso, né? Ressuscitado com a flâmula, né? Com a cruz ali na flâmula, mas como se fosse alguém que saiu de uma batalha e de uma vitória. Cristo venceu a morte. Né? Mas isso era uma imagem que se adequava àquela sociedade de cruzadas, de guerra, de poder. Não era comum. E ele vai. Depois que ele é preso, ele começa a ter vontade de ficar sozinho, de caminhar nos campos. É quando ele vai se encontrar na ruína lá de São Damião, da igrejinha de São Damião. E lá tem esse crucifixo. O que esse crucifixo estava fazendo ali? Ali era uma região utilizada por monges beneditinos. E alguns monges beneditinos tinham vindo do Oriente e trago aquele crucifixo. Que ele não é uma arte, um ícone italiano, né? De expressão italiana. Ele é de fora. Aquele Cristo crucificado por si só já chamaria atenção. Mas
aquela cruz, ela tem muitos simbolismos e não é um Cristo morto, é um Cristo em ascensão, né? Nos pés da cruz tem um sombreado simbolizando o túmulo e ele como que se estivesse ascendendo aos céus. Em cima, né, a presença dos apóstolos, a igreja vitoriosa. Então, ele se encontra não com Cristo chagado, sofrido, mas com um Cristo que venceu a morte, mas que não é aquele vitorioso da flâmula, o general. Um homem comum, né, que está de braços abertos, de olhos abertos. É um Cristo que está acolhendo. Né? É muito interessante que a gente tiver a oportunidade de depois pegar uma boa imagem, assim, com uma boa configuração na internet, e analisar, né, toda a simbologia da cruz de São Damião. E as narrações dizem, né, que São Francisco ele abraça esse crucifixo e depois ele vai abraçar o leproso. Então ele identifica um e outro. O que é a pobreza? Né? O que foi essa pobreza na vida de São Francisco que muitas pessoas entendem de uma maneira totalmente equivocada? A pobreza para São Francisco tem um rosto, que é o próprio Cristo. É a vida de Cristo. Cristo nasceu pobre. Não tinha lugar nem para nascer. Teve que dormir numa manjedoura que não era nem um berço e que também não era nem dele. Depois, quando morre, né, não tem nenhum túmulo para ser enterrado. É um túmulo emprestado. Não tinha posses, não tinha nada. Ao longo da vida, né, no seu ministério, tem a expressão. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E a vida de Jesus Cristo, ela foi uma vida humilde, simples. Ele era um trabalhador manual, né? Era marceneiro, como o pai. Então, a pobreza para ele era a plena imitação da vida de Cristo. Casar-se, a gente acha muito essa a expressão que São Francisco se casa com a dama pobreza. Ele se casa com Cristo, simples, humilde e servidor. Né? E é isso que ele quer ser. Então, essa foi a grande inspiração. Né? O como Cristo se revelou a Francisco. E no Cântico do Irmão Sol, ele contempla, né? É uma grande contemplação da criação de Deus. Uma grande contemplação e uma grande louvação. Alguns estudiosos procuram fazer uma análise, buscando alguma simetria ou paralelismo com o Cântico de Daniel, que também é uma grande louvação de toda a criação e do homem. Né? Estudando vida de santos de muitas épocas, é muito comum esse sentimento de desapego, né, de não ter nada para estar livre. Porque à medida que eu tenho algo, eu tenho que guardar, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, e isso não me deixa livre. Então, ele queria uma liberdade total para viver o evangelho. Então, é sem nada de próprio, para que não tenha preocupações com este mundo, e só a preocupação da salvação das pessoas. A regra, ela vai pautar tentando explicar o que é essa vida de ter o evangelho à frente, né? Observar o evangelho. Né? E com essa, então, pobreza, que é uma pobreza, sim, espiritual, porque
eu sou chamado a, não tendo nada, a única coisa que eu posso dar ao próximo sou eu mesmo, a doar-se.